Eu vi lá 25 anos. Cheguei a Nova Iorque em 85, 84 ou 85, nunca me lembro. E, portanto, todos os anos de formação artística foram lá. E criaste mesmo cumplicidades artísticas, contactos com o meio. Isso, Primeiro como músico, portanto toquei com várias pessoas no meio que na altura era o chamado Downtown Music Scene, que era aí sim uma coisa mais underground. que era jazz, sobretudo? Não, o Downtown Music Scene é uma coisa que, portanto, criou-se downtown no East Village, no Lower East Side, naqueles bairros, onde havia... Aquilo foi uma explosão, 85 foi uma explosão O hip-hop começou, não é? O hip-hop, o grafite, mas foi uma explosão de fusão de áreas diferentes que se juntaram todas um bocado devido ao... havia muitos espaços para tocar, havia espaços alternativos, portanto, que eram um bocado à margem dos clubes mais tradicionais, e foi um momento muito preciso na cidade. Foi um período de 85 a 89 em que apareceram imensas coisas. E toquei, tocava guitarra, mas depois também tocava giradiscos. Depois fazíamos noites de improvisação num sítio que era o Knitting Factory. Sim. Que depois veio a tornar-se... Nós tocámos lá antes de haver bebidas, pronto. E criaram-se esses espaços todos, espaços que eram abertos. E não sendo bem jazz, era uma coisa funky, jazz. Era uma mistura, eram músicos de jazz, mas também estavam na área da música experimental. O John Zorn também era um dos grandes impulsionadores, a malta do meu amigo Graham Haynes, que era pessoas que vinham do Black Rock Coalition, que eram músicos de jazz que também tocavam rock, mas era música africana, sempre. Depois a mistura com o vídeo, que também vem desse período, com as artes plásticas, portanto havia uma fusão muito grande que vem dessa altura. E tu depois vens para Portugal, mas curiosamente... eu primeiro ainda faço cinema em Nova Iorque durante muitos anos. Sim. Abri a produtora. Aliás, a minha entrada para o cinema veio um bocadinho por causa da experiência do experimentalismo, porque, por exemplo, com o Graham Haynes tínhamos os dois de música experimental, eletrónica, em que passávamos o dia a ver cinema, do meio-dia à meia-noite, e depois íamos diretos para o palco, já tínhamos os instrumentos montados, e fazíamos música baseada no que vimos. E depois daí tentei fazer música para cinema, ainda fui a Roma estudar com o Morricone. Tentar estudar com o Morricone. Conheceste o Morricone? Sim, ele não me aceitou. Eu vinha de um ambiente experimental, jazz, apesar de ler e de escrever. Ele disse: olha, aceitei o conservatório. Eu disse: não, então volto daqui a 5 anos. No meio destas peripécias todas, fiquei tão interessado na parte de visual e na parte de cinema que cheguei a Nova Iorque em 80 e, portanto, voltei, tinha ido a Roma em 88 e decidi: olha, não sei nada de cinema, vou meter numa... Na video art também, naquela altura? O filme video art, exatamente, filme video art, era um sítio chamado Film Video Art, que era uma coisa que era meio escola, meio centro de ainda em Nova Iorque? Sim. Na Rua 12. Meio escola, meio quê? Era meio escola, meio centro de aluguer de equipamento. Então o que acontecia? Eu cheguei lá, não percebia nada do que eu tinha tido operado uma câmara, já gostava de fazer um estágio, não sei o quê. Tudo bem, está ali, aqui está a chave, tem que tratar do equipamento. Quantos dias por semana? Cheguei, estava lá um velhinho que me ensinou tudo, câmaras, luzes, técnico, som, e eu aprendi as manuais, não sei o quê. Passado uns meses já estava a trabalhar para a casa como operador.